Bem, meus amigos da TV do Povo, estamos na parte final, se não me engano, da CPI, que pede a cassação do prefeito Gustavo Nunes pelo aluguel, segundo os adversários, o aluguel superfaturado. Foi pago 120 mil para o dono do imóvel, 140 mil para uma empresa terceirizada, totalizando 260 mil. A CPI está ouvindo, neste momento, o ex-secretário de administração, Matheus Braga, que em vídeos anteriores alegou que ele fez parte só do processo inicial, com apenas 4 e-mails, foi exonerado da pasta no dia 7 de abril. Agora, nós vamos dar continuidade e ouvir aí o restante das perguntas feitas pelo vice-presidente da Câmara, que era aliado do governo Gustavo Nunes, e agora, segundo fontes não oficiais, o Ney Professor, vice-presidente da Câmara, está apoiando para pré-candidato a prefeito, doutor Heleno ou Heleno do Hospital. Vamos continuando então essa oitiva do ex-secretário de administração Matheus Braga diante dos vereadores Nivaldo, Tonico, que não perguntou nada, e Chiquinho do Bom Jardim, que foi o vereador mais votado no pleito 2020, que fez algumas perguntas, professora Mariene, e agora Fernando Haas, que já foi também, e finalmente Ney Professor. Continuemos. Vamos fazer parte, vamos encaminhar. Não, mas aí já é uma outra, né? Vamos focar. Ok, obrigado, gente. Só um minuto. A gente precisa voltar até um pouco antes. Se nomear e ser exonerado, mas esses cabem aos mandatários. Perfeito, mas pelo menos os que trabalham comigo têm um motivo, que seja dele ou meu. Mas o motivo sempre existe, né? Sou Matheus, vereador. É dessa forma que eu trabalho. Vamos focar aqui no. Vamos focar. Não, todas essas perguntas fazem parte, vamos encaminhar. Não, mas aí já é uma outra, vamos focar. Ok, obrigado, gente. Só um minuto. Então você vê, a pergunta que o Matheus Braga foi exonerado, aí quer saber por que foi exonerado. Quem manda é a caneta, assim como o ex-prefeito extemporâneo Adil Rocha me exonerou, assim também o professor, o vereador Ney Professor, é um dos que mais exonera servidores. Vereador, você acabou, vereador? Não, eu estou tentando minimizar aqui para fazer pergunta mais sucinta, para não delongar tanto. Só para... Sim, pode, vereador Mariane também, que exonera muitas pessoas também. Um relatório técnico, nós sabemos que relatório técnico é documento, sim, mas neste momento nós estamos fazendo aqui uma questão de prova testemunhal. A prova testemunhal vai ser respondida, independente do relatório técnico, porque se não precisasse de uma prova testemunhal para responder aqui e para ainda questionar, não precisaria de vir aqui e convidar para estar presente. Na verdade, vereadora, eu não tenho nem obrigação de estar aqui. Licença, deixa eu terminar de concluir. Então, na verdade, eu sei que o senhor foi aqui neste momento colocado como investigado e tem a prerrogativa de vir ou não. Nem de responder. E aí eu falo o seguinte: isso, nós não somos leigos e nem pessoas que não têm conhecimento e que não sabem o que estamos fazendo aqui. Inclusive, aqui também sou estudante do curso de Direito, são pessoas aqui que têm bacharel em Direito, então não são pessoas leigas, mas eu quero deixar aqui claro, e relatório, nós sabemos que relatório técnico é documento, nós sabemos disso, mas enquanto advogados também sabemos que existem as provas testemunhais para fazer a confirmação e a avaliação daquilo que realmente foi registrado, se está coerente. Então, por isso foi chamado. E sabemos também, vamos dizer, mais uma vez, na condição de testemunha, só teria que vir aqui, e se eu não viesse, teria até que ser conduzido coercitivamente. Porém, presidente, a gente sabe que ele está aqui na condição de investigado e cabe a ele responder ou não, mas ressaltando, aqui é importante que a gente tenha as informações, o direito do silêncio é de qualquer um, a gente sabe, mas para quem não quer, para quem quer ter clareza, claro que vai aproveitar a oportunidade para ser claro com as palavras e mostrar a coerência daquilo que está no relatório técnico. Obrigada, presidente. Vereador Ney. A última pergunta, senhor presidente. Meu microfone que a gente sabe que nos documentos, né, do relatório, consta ali falas, testemunhos, declarações de que essas negociações iniciaram bem antes do que de fato discorre. Né? Aí uma das perguntas, o senhor tem conhecimento, de fato, tiveram negociações, conversações extraoficiais sobre essa questão? E outra, como teve um parecer jurídico, e parece que teve os relatórios constam no parecer jurídico também, contrário à licitação, o senhor tem conhecimento desse parecer e qual foi o posicionamento do senhor como secretário até o dia da saída do senhor como administrativo e qual o posicionamento do senhor como secretário do governo, quando o senhor assumiu e participou das tratativas nas reuniões de secretariado? Minha última pergunta, tá, senhor presidente? Esse processo foi autuado no dia 25 de 5 de 2022. A partir daí, as partes formais aconteceram. Antes disso, ele nem existia. E eu fui exonerado da secretaria 48 dias antes desse processo começar. Isso tudo foi respondido desde a primeira pergunta à presidência da CPI.
Senhor presidente, eu posso fazer só mais uma pergunta aqui para concluir? O vereador vai abrir somente mais uma Só uma pergunta. conclusão mesmo, porque nós estamos tratando a questão da CPI do aluguel, né, para quem nos assiste, para quem nos acompanha, a CPI do aluguel do prédio onde funcionam as instalações da Prefeitura no Cidade Nobre, prédio esse que foi alugado por mais de R$3.640.000, sendo 260 mil ao mês, 120 mil reais para o proprietário e 140 mil reais, supostamente, né, para uma empresa. Mas, simultaneamente, a locação do imóvel do Cidade Nobre, por esse valor exorbitante de 260 mil reais, nós tivemos também a contratação do serviço para a reforma da Prefeitura, que bem pertinho de nós, né, cujas obras estão paralisadas há meses. E essas obras aqui que se iniciaram, doutor Matheus, o senhor participou das tratativas, que a gente já sabe que no caso do aluguel do Cidade Nobre, houve a dispensa da licitação, não houve uma licitação. No caso da reforma, o senhor foi secretário, né, de administração, o senhor chegou a participar das tratativas para a contratação da empreiteira, da prestadora de serviço aqui, da reforma da Prefeitura do Centro de Ipatinga, porque isso faz parte também desse escopo. É a última pergunta? Dele, guarde sim. Vereador, todas as perguntas que foram pertinentes a esse processo eu já respondi. Eu não vou cair num jogo político que não cabe a mim nesse momento discutir política aqui numa questão que é a CPI, investigação de um processo. Então, está respondido. Não se trata de uma armadilha nem de um jogo, é de um esclarecimento, que CPI realmente é para esclarecer fatos. E a reforma, ela faz parte, sim, ela tem a ver, porque só teve aluguel do Cidade Nobre, né, porque houve a desocupação da Prefeitura aqui no centro de Ipatinga. A população, ela tem a necessidade dessas informações, até porque a Lei 12.527, que é a lei de acesso às informações, acesso às informações, ela deixa claro que é dever do poder público esclarecer as pessoas, mesmo que não fosse uma CPI, as pessoas precisam dessas informações, para que tudo fique, né, não atrás de uma cortina de fumaça, mas que tudo fique muito claro para a população de Ipatinga. Inclusive, hoje a Prefeitura deve muitas explicações, se houve aditamentos, por que essa obra está parada, por que toda essa demora, por que tudo saiu dos trilhos e saiu fora da previsão. Vereadora Mariane. A última pergunta, talvez, você saberia me dizer por que o Batista só recebia 120 mil em vez de 260? Se eu poderia falar, Matheus, você tem conhecimento disso, apesar de você... Essa pergunta já foi respondida. Você disse aqui que nem não participou das negociações, então o senhor não sabe informar, porque não tem conhecimento nenhum desse valor recebido pelo senhor Batista, né? Essa pergunta já foi respondida. Então, responde novamente. O senhor tem conhecimento? Essa pergunta, vereador, já foi respondida. No início da CPI, no início da audiência, quando a senhora ainda não estava aqui. Por isso mesmo eu estou te perguntando, você poderia ter a gentileza, a fineza de ser mais educado e responder, não te custa nada. Mas ele já disse, aí, mais uma vez, a gente vê aí uma situação, né, que o convidado, o investigado, não teve condições de responder. Quando no relatório técnico, já respondeu, já fez e não sabe responder neste momento uma pergunta tão simples e fácil de ser respondida novamente. Porque se fosse o contrário, presidente, nós responderíamos, porque afinal de contas é apenas perguntas e respostas tão simples e claras para quem está sendo assim, realmente com dificuldades nas respostas que a gente faz. Muito obrigada. Presidente, só para concluir, né, o que foi falado, só registrar aqui o meu respeito a essa casa, aos trabalhos que estão sendo conduzidos pelo senhor, pelo vereador Chiquinho, pelo vereador Turinho, parabenizar o doutor Villanês, esqueci o nome, doutor Luiz Antônio, e dizer que eu estou à disposição e quero mesmo que todas essas dúvidas sejam esclarecidas. Porque na condição que eu fui intimado, eu nem necessariamente estaria aqui ou precisaria estar. Mas eu tenho a certeza que todos os esclarecimentos são pertinentes e por isso eu, com muito respeito a essa casa, ao senhor também, eu estou aqui hoje. Não havendo mais nenhuma pergunta direcionada ao senhor Matheus, vamos encerrar aqui as oitivas minhas. Você passou aqui para mim, por favor. Foi corrigido de acordo que você pediu. Pode ler. Bom, é isso aí, meus amigos da TV do Povo. A gente acaba de ouvir nesses 5 vídeos aí que esses 3 vereadores, Ney Professor, vereador Fernando Hatzke e vereadora professora Mariane, estão com sangue nos olhos porque não conseguiram realizar uma comissão processante lá no início, ano passado, comissão esta que visava já caçar os atos ou caçar o mandato do atual chefe do executivo, o senhor Gustavo Nunes. Gustavo Nunes foi eleito o prefeito mais jovem do município e agora está pré-candidato, ainda não declarou-se, mas inclusive no sábado, dia 6 de abril de 2024, estará se filiando ao PL
contrariando o que muitos diziam. Então, fica aí o nosso muito obrigado. Siga a gente para mais vídeos aqui no Instagram.